Boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao nosso encontro semanal das quintas-feiras. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco do assunto, né, que sempre falamos sobre encontros com o clínico geral, sintomas e sinais que levam os pacientes aos consultórios médicos e que podem ser analisados para orientar as pessoas se elas devem procurar logo um médico, se é alguma coisa que pode ser importante, servir como um alerta para a população em geral. Mas hoje nós vamos continuar a nossa conversa de quinta-feira passada, no nosso mais jovem no ano que vem, no nosso projeto, aquele projeto da perda de peso, né? Em que quem me acompanhou desde o começo, nas nossas lives, começaram na época da pandemia de Covid, pelo meados para final de 2021, e que nós falamos inicialmente sobre esse assunto, né? No caso, eu como médico e paciente, que perdi 50 quilos, né? Não fazendo uso nem de cirurgia bariátrica, nem fazendo uso de balão gástrico, nem de medicamentos para tirar o apetite, nem de canetas emagrecedoras. Digo e repito, não tenho nada contra isso, prescrevo para muitos pacientes que precisam, mas foi uma decisão que eu tomei, né? E de uma certa maneira até fazendo de mim como um experimento clínico, né? Aliando o problema da dificuldade do paciente obeso, né, para perder peso, a um pouco de conhecimento médico que pudesse ser um aliado, uma ajuda, né, nessa coisa, né? Como a gente sempre tem dito, né, não se conhece completamente a causa da obesidade, né, porque algumas pessoas têm uma tendência muito grande para engordar e outras não têm. E todos os mecanismos envolvidos ainda têm um certo mistério, né? A gente vai aprendendo aos poucos. E então, o que acontece, quando nós falamos, quem acompanhou lembra que eu falei sobre os 3 tipos antropomórficos que tem várias divisões no tipo de corpo dos seres humanos, né? Em termos de forma, de formato. E as 3 mais aceitas, no meio de outras tantas que se falam, que existem, são os 3 tipos antropomórficos chamados de brevilíneos, longilíneos e normolíneos. Os normolíneos são aquelas pessoas que mantêm um peso ao longo da vida mais ou menos estável, né? Tem dificuldade de engordar, dificuldade para emagrecer, tem um metabolismo aparentemente específico para isso. Os longilíneos são os varapaus, os magrelos, né, que braço comprido, perna comprida, e que o sonho deles era ganhar 3, 4 quilos, não conseguem, né? Nasceram magros, vão viver magros, vão morrer magros, e fazer tudo para engordar um pouquinho, não conseguem. E os brevilíneos, nos quais eu me enquadro, são as pessoas que têm os braços e as pernas mais curtas em relação ao tronco, uma tendência para acumular um pouco de volume no abdômen, chamado macroesplâncton, onde tem as vísceras no abdômen, tendência para acumular gordura no fígado, chamada esteatose hepática, né? E tendência para ter um metabolismo um pouco mais lento, uma tal facilidade para engordar, né? Você já deve conhecer pessoas que comem muito bem e não engordam 1 grama, e outros que fazem uma força para emagrecer e dificilmente para perder 300 gramas, meio quilo, é um problema danado. Então, vamos nos basear, hoje a ideia seria completar aquela conversa de quinta-feira passada, quando nós estávamos em Cambuquira, fazendo mais uma viagem gastronômica, né? Nós fizemos 3 viagens gastronômicas ao longo desse ano, diferença de cerca de 2 meses entre uma e outra, né? A primeira em Jericoacoara, no Ceará, a segunda em Comandatuba, em Ilhéus, na ilha de Comandatuba, onde eu que adoro cocada, e ali teve festival de cocada que foi difícil resistir, de todos os tipos e maneiras e cores. E agora em Cambuquira, né, com a estação das águas, o clima muito, muito agradável, e aquelas guloseimas de doce de leite, de queijo, de aquelas coisas que tem em Minas Gerais, e doce de abóbora, e, enfim, doce de tudo quanto é tipo, né? Goiabadas, bananadas, enfim, todas aquelas coisas. E o que aconteceu nessas 3 viagens, né? Eu fiquei um pouco estarrecido. Na primeira, eu voltei para a balança, não tinha engordado nem 1 grama nesses 3, 4 quilos que eu passei no Ceará. Na segunda, na Bahia, também
3, 4 dias que eu passei, não engordei nenhuma grama. Agora, acabou que em Caxambu, foi uma viagem mais longa, porque em 5 a 6 dias, né? Com muito mais ida ao prato, com muito mais oferecimento de alimentos muito calóricos, né? Hipercalóricos. E, para minha surpresa, eu subi na balança quando cheguei aqui no Rio, não tinha engordado nenhuma grama. Pesei 3 vezes até, achando que tinha algum defeito na balança. Eu achei que eu teria engordado. O que aconteceu? Não temos exatamente uma explicação total, né? O que eu fiz diferente em relação às viagens antigas, né? Quando a gente passava um fim de semana fora num resort ou na casa de, enfim, alguns parentes ou de alguns amigos, ou, enfim, hotéis, em que facilmente você voltava de lá com um fim de semana só, de sexta para domingo, com mais 3, 4 quilos, facilmente adquiridos e com dificuldade para perder. O que aconteceu de diferente, né? Mudou o metabolismo, o que aconteceu com o meu... Será que o brevilino pode mudar o seu metabolismo? A gente sabe que é complicado a coisa, né? Mas o que pode ter acontecido de diferente? Primeira coisa que eu sempre tenho recomendado, né, para as viagens, não deixar de fazer a sua atividade física regular. Você tem que ter um programa de atividade física. Se você tiver disciplina suficiente, peça um profissional, um médico, um fisioterapeuta, um fisiatra que te oriente os seus exercícios para você fazer, que atinja a maior parte dos músculos do corpo, e siga eles. Se você não tem força de vontade, se você não tem disciplina, contrata um personal trainer, um fisioterapeuta, enfim, alguém para te cobrar isso para que você faça, não pode deixar de fazer. O que aconteceu de diferente nesses anos que a gente vem fazendo isso, é que nos últimos, digamos, 4, 5 anos, eu tenho feito todo dia essa atividade física, né? Eu posso contar o dedo aos dias que eu não fiz. Tipo de viagem, emergência médica, eu tive que sair muito cedo de casa, ou, enfim, alguma coisa que aconteceu que teve que atrapalhar a rotina do dia a dia, mas posso contar nos dedos da mão. Em 3, 4 anos, não foi mais do que 6, 7 vezes que eu parei de fazer. E principalmente quando viajava. Antigamente eu viajava e aí eu largava tudo, né? E comia tudo, porque fazer ginástica para quê? Vai engordar mesmo, né? Isso não deve fazer isso, né? A outra coisa é sempre fazer uma refeição mais frugal à noite, né? Sempre fala sobre isso. Procurar comer melhor de manhã e na hora do almoço, que tem uma diferença no aproveitamento das calorias. E outra coisa que tem me surpreendido é a perda de medidas, né? Às vezes você fica no mesmo peso por alguns meses, né? E você vai notando que a camisa está mais folgada, as calças estão mais folgadas, o colarinho está mais folgado, né? Uma perda de medidas, às vezes sem muita relação com a perda de peso. Mas o que é muito interessante, né? A gente tem atribuído às canetas emagrecedoras, o Mounjaro principalmente, mais do que em relação ao Ozempic, que ele perde peso e perde muitas medidas, o que as pessoas ficam muito atraídas por isso. E daí o sucesso que ele tem tido nos últimos meses e anos. É lógico que é muito mais fácil você tomar uma injeção subcutânea uma vez por semana do que fazer exercício todo dia, que requer uma disciplina, enfim, uma assiduidade, um compromisso com você mesmo. Apesar das canetas serem muito caras, né, nem todo mundo pode fazer uso, né, é sempre uma tentação, uma vez que você veja seu vizinho, seu colega de trabalho, seu parente, né, que usou e teve a perda de peso espetacular, uma mudança de aspecto, né, mudança de disposição e humor. Né. Então isso realmente é uma coisa que deve ser usada, tem que ser prescrita por médico sempre, né, nunca através de orientação de pessoas não médicas, né, de curiosos, né. Mas o que eu queria deixar nessa breve conversa aqui é essas alterações que têm acontecido com o meu organismo. Lógico que uma andorinha só não faz verão, eu não posso me basear, até mesmo sendo médico, numa experiência de uma pessoa só e achar que vou generalizar para todo mundo, que não é assim, não é assim. Você já deve ter conhecido pessoas como eu conheci, colegas, um urologista, que na época do final da minha residência ele era casado e ele tomava café da manhã em casa, tomava no hospital antes da cirurgia, almoçava no hospital, dava um pulinho em casa para almoçar para a mulher, dava um jeito, né? Jantava no hospital, jantava em casa e era magro que nem um cipó. Então,
causavam uma inveja danada para quem tinha dificuldade de emagrecer. Então, são essas coisas que a gente não consegue entender ainda, mas vamos só jogar um pouco de polêmica no ar, um pouco de provocação, né? Será que a gente consegue mudar o nosso metabolismo, né? O acompanhamento que eu tenho feito, uma esteatose hepática que era muito intensa, né? Reduziu, praticamente zerou no último ultrassonografia, isso aqui perdendo peso. Isso também acontece, mas praticamente zerou a esteatose hepática. Eu tinha uma esteatose muito intensa, né? E as medidas baixaram muito, a disposição é sempre melhor, as dores de coluna, tudo aquilo, dores de joelho, o organismo agradece, porque tudo melhora. Então fica essa provocação jogada no ar aí para vocês pensarem um pouco. Como eu falei, eu não tenho todas as respostas, vamos trazendo agora, voltar ao nosso esquema de uma vez por mês, a cada 2 meses falar sobre a perda de peso e a manutenção, que é a coisa mais difícil. E na semana que vem voltamos com o nosso encontro com o clínico, com problemas do dia a dia, de consultório, de consulta médica e de sinais e sintomas. Um bom fim de semana e até lá, um grande abraço para todos.